Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Hoje no Mulher e Vida, um bate-papo sobre constelação familiar. Vamos entender como é que a constelação tem ajudado as pessoas, como ela ajuda as pessoas, tanto na parte familiar, na parte profissional. Vamos saber como é que é. Eu vou receber uma pessoa muito especial. Ela é psicoterapeuta e consteladora sistêmica, Sueli Mascarenhas. Já está chegando aqui, já está. Muito obrigada por estar aqui. Oi. Prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço o convite. Sueli, esse é um assunto que também mexe muito comigo, assim. Mergulhei nessa semaninha, nesse assunto, já tinha ouvido falar, logicamente. E então, louca para saber, assim, como é que funciona, o que é a constelação familiar? Então, a constelação, ela é um trabalho terapêutico, né, que é um processo terapêutico, que não tem uma característica igual a uma terapia de longo prazo, né? Ela acontece numa sessão, de uma forma pontual, né? A partir de um sentimento que a pessoa traz, um desconforto, uma sensação de bloqueio na vida, uma espécie de um impedimento que esteja dificultando o desenvolvimento dela na vida. Então, essa sessão vai ocorrer com consteladores, né, pessoas preparadas para isso, para ajudá-la a olhar para essas questões e trabalhar essas questões na sessão. A constelação fala muito assim na árvore, né? A árvore genealógica, no pai, na mãe, nos familiares. Como é que eu queria saber assim, como é que funciona isso? Até porque muitos dos familiares a gente não conhece, né? Bisavô, trisavô, enfim, gente que conheceu, gente que não. Pessoas que foram adotadas, por exemplo, que não têm conhecimento desses familiares. Como é que é essa relação do passado dessa árvore? Assim? Explica para a gente. Então, toda pessoa, ela vai trabalhar um olhar dos seus antepassados, da vida dos seus ascendentes, né, os seus ancestrais. Existem 3 fundamentos básicos, né, que a pessoa precisa, que eu procuro, assim, num trabalho de constelação, alinhar, para que ela possa fazer um aproveitamento melhor dessa compreensão, né, de onde ela está dentro de um sistema familiar, para que ela possa compreender como é que isso funciona, né? Então, são 3 leis básicas que o Bert Helling, que é um psicoterapeuta alemão, que sistematizou esses conhecimentos. Então, ele chamou de ordens do amor, né? Como se fossem leis sistêmicas que regem o sistema familiar, tá? Então, essas ordens do amor são 3. É o sentido de pertencer, né? Então, isso vai dizer assim, toda pessoa tem o direito de pertencer a um sistema familiar. Tá. Significa dizer o quê? Que ninguém nasceu de chocadeira, né? Todo mundo tem um pai e uma mãe. Então, mesmo as pessoas que foram adotadas, por algum motivo que os pais biológicos não puderam cuidar, nutrir a vida que essa pessoa recebeu, eles têm um pai e uma mãe biológicos, né? E no momento em que eles foram fecundados, quando foram gerados, algo de extraordinário aconteceu, uma força tamanha que fez surgir essa vida, né? Então, nasce aí um sistema familiar. Com o nascimento de uma pessoa, nasce esse sistema familiar e, logicamente, composto por outros irmãos que venham a existir nessa família. Então, essa é a primeira lei. Toda pessoa tem direito a ser uma família. A segunda é que todas as pessoas ocupam um lugar, uma espécie de hierarquia natural que corresponde à ordem que cada um chega nesse sistema familiar, né? Então, o pai e a mãe biológicos compuseram essa força, essa
início de força e de autoridade. A partir daí, cada irmão ocupa o lugar. Se tiver irmãos antes, né, na relação de pai e de mãe, eles também precisam ser incluídos nesse sistema. Então, essa é a segunda ordem. A terceira ordem é a ordem do equilíbrio entre o dar e o tomar. Em todas as relações, é preciso, a natureza sistêmica pede que haja um equilíbrio entre o dar e o receber, o dar e o receber. E acontece que a maioria das pessoas não aprende muito, né, a receber. É o que a gente observa. As pessoas têm muita facilidade em dar, e não se preocupam muitas vezes em receber. Ou o contrário, né? E vai acontecendo o desequilíbrio, e aí isso também começa a gerar uma desarmonia no sistema. Então, quando um sistema familiar se vê com quebra dessas leis, problemas começam a acontecer. Alguém desse sistema começa a produzir um comportamento, um pensamento, uma dor, um bloqueio, que quando ela vai olhar para isso, está relacionado com um padrão de comportamento, de vivências, de experiências de ancestrais, que pode estar na relação do pai e da mãe, pode estar na relação de avós, trisavós, tetravós e assim por diante, né? E numa constelação, quando é configurado o trabalho com representantes, que podem ser bonecos ou podem ser pessoas, só a maneira que a pessoa vai representar ali já começa a trazer informações dessa dinâmica familiar. Então, aí tem um início de um processo investigativo, né? O que aconteceu, que eventos ela vai trazer, que memórias, que sentimentos estão ali, e, invariavelmente, a gente consegue identificar qual é o padrão que ela está reproduzindo ali. Um amor cego, uma lealdade cega de criança. Né? E quando a gente tem uma situação em que os pais adotivos receberam essa criança, e essa força ela vai aparecer de toda forma, né? Ela precisa ser honrada também, mas vai ser muito importante investigar em qual situação que essa criança foi adotada, sabe? Por que motivos, o que aconteceu. E aí é todo o processo de descoberta de revelações que se dão na sessão de constelação. É aquela coisa de a história se repete, a gente traz algum problema ou o que acontece na nossa vida por conta de alguém lá, um bisavô, um trisavô, enfim, já passou por esse mesmo problema. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de trabalho. Aquela pessoa que não consegue trabalho nunca, que é sempre demitido, sabe? Tem um problema no trabalho. Sim. Aí alguém já teve isso? A pessoa traz para essa vida isso? Sim, ela pode estar relacionada a isso, né? Ou a uma dessas quebras das leis das ordens do amor que eu falei, né? As duas coisas podem acontecer juntas para explicar o fenômeno que está acontecendo, né? Em geral, uma pessoa que tem muita dificuldade com o trabalho, ela está relacionada com a maneira como ela olha para a vida do pai. Se ela olha para esse pai como um fracasso, com uma dificuldade, ou alguma coisa que aconteceu na vida desse pai, e que, para ela, inconscientemente, ela assume como se fosse uma causa dela para ser resolvida. Então, aí, quando o olhar para esse pai tem alguma forma de não reconhecer a força que ele teve na vida, né? Às vezes a pessoa tem um olhar para o pai como alguém que fracassou,
um julgamento de que errou, que ele ficou devendo atenção, carinho, enfim, com um olhar crítico, essa pessoa não consegue receber toda a força que a representação do pai deve exercer na vida dessa pessoa. Então, ela precisa se harmonizar com essa compreensão, com esse entendimento, e limpar desse campo dela essa emoção negativa em relação ao pai. Então, ele precisa olhar... Como é que a constelação trabalha isso? Como é que então, funciona? A constelação vai mostrar isso, a depender daquilo que ela está trazendo, né, como um efeito na vida. E como ela dispõe os participantes que vão representar o pai e representá-lo na constelação, nós vamos compreendendo qual é a atitude que ele está tendo em relação a essa dinâmica entre eles. E ao tomar contato com isso, fazemos uma investigação da história desse pai, da relação desse pai com o avô dele, com a mãe dele. Nós vamos trazendo as informações que vão tornando para a pessoa a consciência, né, de onde é que está o bloqueio, né? Por que ela está repetindo isso? Se é por um olhar de não honrar e não reconhecer o fato real e verdadeiro que é graças à vida do pai e da mãe que ele está vivendo a experiência de vida presente, né? Assim como o pai deve aos seus avós, né, a chegada e a experiência de vida aqui, por consequência, ele vai tomando contato com isso e vai compreendendo o seu lugar naquele sistema, né? Ele vai compreendendo que o pai, por mais defeitos, falhas humanas que ele possa ter, e que ele seja crítico às decisões que ele tomou num determinado contexto da vida dele, ele vai percebendo que o lugar dele é de filho, né, que recebe a vida do pai. E isso vai provocando uma transformação nessa forma de olhar para a vida, de olhar para esse pai. De a pessoa ser mais grata. Isso, agradecida, reconhecida, não quer dizer que ele vá negar os sentimentos e as dificuldades que ele vivenciou com esse pai. Mas ele vai compreender o lugar do pai, onde estava, né? O que aconteceu com a vida dessa criança que um dia foi o pai, na relação com o pai dele, né? O que ele recebeu, o que ele não recebeu, e que, de alguma forma, está se repetindo na vida dele. Né? E, ao se dar conta disso, ele consegue modificar essas estruturas internas dos sentimentos, das emoções, e acaba acontecendo um desbloqueio no campo dele, no campo energético dele. Então, as coisas começam a fluir de novo, né? Então, vamos pegar um exemplo prático. Meu pai foi mal sucedido no negócio. Ele teve um negócio X, um empreendimento, e foi à falência, né? Essa pessoa, ao olhar para isso, a depender da maneira como ele compreendeu isso, meu pai foi à falência, mas foi por quê? Foi por falha dele? Foi por falha dos outros? Ele não gostava do que ele fazia? A depender da maneira como ele vê isso, ele vai reproduzir na própria vida dele. E ele vai se bloquear para ser bem-sucedido. É mais ou menos como ele vai dizer assim, inconscientemente: se o meu pai não foi bem-sucedido, eu também não posso ser. Porque existe um compromisso de lealdade, existe uma força maior de amor entre eles, que ainda que esteja no plano inconsciente, ele vai repetir na vida dele por amor, por honra, por lealdade. Sem querer, sem saber. Sem saber. É como também ele identificar, e geralmente quando as pessoas são muito críticas, né, e assim, muito infantis, às vezes, na maneira de encarar a vida, né, ela
está vivenciando repetidamente aquela criança que foi ferida, quando ela não teve o que ela gostaria de ter tido naquela fase em que ela estava se desenvolvendo, e ela traz isso para a vida adulta. Então, no momento da constelação, isso é trabalhado, isso é visto, né? Tem pessoas que numa constelação, ela vai escolher um boneco que é uma criança, por exemplo, né? Para se representar. Ela adulta se representa como uma criança, né? E isso vai trazer algumas revelações, porque ela vai fazer a escolha desses representantes intuitivamente, como ela se vê e como ela se coloca perante o pai, se ela vai se colocar de frente para o pai, de lado, sentada, de costas. Esse movimento que ela vai fazer dentro do campo das constelações vai trazendo as informações e as pistas, digamos assim, para que a gente chegue até o evento que foi a causa de geração desse sentimento, desse bloqueio que a pessoa traz na vida. E a relação da mãe, qual é a importância? Falamos do pai, a relação da mãe. O pai, ele traz toda a força de impulsionamento para a vida, né? O ser bem-sucedido, ter prosperidade, abundância, né? Ser visto, né? Ser comunicativo, é a força do pai. Da mãe, ela é mais aquela parte do relacionamento, né? Do amor, do relacionamento amoroso, do acolhimento, de ser uma pessoa que atraia boas relações de amizade, de alegria, de parceiro de vida, né? Ela traz essa força. Então, é fundamental para ser bem-sucedido na vida, amorosamente, precisa fluir bem na relação com a mãe. Mãe e pai. Nossa, tá. E Mãe aí, e pai. a pessoa não quer expor. Pode fazer sozinha? Como é que é? Porque, né, você falou aí do grupo que vai escolhendo quem, como é que funciona, assim? É obrigado a fazer em grupo? Pode fazer... Não. Existem várias técnicas, né, de constelação hoje, que pode se dar tanto em grupo, com pessoas, em que as pessoas vão representar esses membros da família, e elas, ao fazerem esse movimento, elas vão falar por aquela pessoa que está sendo representada. Então, ela vai expressar sentimentos no próprio corpo físico dela, no olhar, no choro, na fala. Ela vai trazendo informações que, como se essas informações estivessem numa nuvem, né, armazenada numa nuvem, é feito um download naquele momento que ela está ali. E numa sessão individual, nós utilizamos os bonecos, né, e o próprio facilitador também, de alguma maneira, recebe as informações que estão no campo, né? Então, podem ser feitas com os bonecos, que são, a gente utiliza aqueles bonequinhos de Playmobil, né? Ou uns bonequinhos de EVA, que tem a dupla função, né? Eles podem ser utilizados no campo de madeira, né? Onde a gente vai montar ali naquele campo de madeira a configuração da constelação, ou na água, né? Existe uma técnica mais atual, né, em que os bonequinhos de EVA, eles flutuam na água, e sem que faça-se nenhum movimento, cada elemento vai ocupando a sua posição e vai mostrando também o que está acontecendo no campo daquela pessoa. A gente chama de campo mórfico. E todo mundo pode fazer? Existe alguma restrição, assim? Qualquer pessoa pode fazer, inclusive crianças, né? Crianças, a gente precisa ter o acompanhamento dos pais, né? Um pai ou a mãe, um responsável, que acompanhe a criança, né? Mas é possível fazer. E aí tem umas perguntinhas que chegaram para a gente na nossa caixinha de perguntas que a gente fez lá no nosso Instagram, Mulher e Vida. Só deve ser feita uma vez ou tem que ter uma frequência? Como é que funciona?
Tá. Não tem uma necessidade de fazer com frequência, não. Porque, geralmente, a sessão de constelação é única, né? Ela vai tratar de uma determinada situação, de um determinado contexto, né? Então, ela vai produzir um efeito que vai ressoar por um longo tempo. Então, nós, consteladores, nós aconselhamos que não se repita uma constelação num prazo mínimo de 6 meses. Antes de 6 meses, não se deve repetir uma constelação, seja para o que for. Porque quando você atua com uma constelação, você já está atuando de uma forma sistêmica. Ela vai atuar em vários campos dessas relações que estão sendo trabalhadas ali. Então, não se deve fazer isso com frequência. É desaconselhável, inclusive. Outra pergunta que chegou, que é bem interessante, é como proceder depois que se realiza a constelação familiar? Essa pergunta é ótima, né? Porque, assim, a tendência, geralmente, das pessoas que vivenciam intensamente, né? É uma vivência muito intensa, elas ficam com vontade de sair contando para todo mundo, né? Mas o ideal, o que a pessoa precisa compreender é que esse é um campo íntimo, né? Você está mexendo num campo que tem uma ação quântica. Você está trabalhando com energias do campo quântico da pessoa. Então, você está trazendo questões de um passado para o presente, ressignificando aqueles acontecimentos, aquelas emoções, aquelas relações que estão configuradas ali, que vão ser, daqui para frente, reordenadas na vida da pessoa. E, ao serem reordenadas, elas vão ressoar para construir um novo futuro, né? Então, aquilo que você trabalha no seu presente, mesmo trazendo questões do passado, elas têm a força de alterar o futuro, porque ela está desbloqueando, assim como um sistema sanguíneo, circulatório nosso, às vezes a pessoa que vai experimentar uma sensação de trombose, né? Ela tem ali as veias dela, as artérias, muitas vezes ali obstruídas. Com o trabalho da constelação, você faz a limpeza de desobstrução dessas veias. Então, o fluxo da energia de amor volta a fluir na vida. Ela passa a receber a força dos seus ancestrais, pai, mãe, avós, de uma maneira livre. Então, ela se libera para viver a vida de um outro jeito, né? E essa liberação vai ser transformadora. É esse o efeito que uma constelação vai trazer para a vida de uma pessoa. Naquele exemplo que a gente deu do trabalho, por exemplo, depois que a pessoa fez a constelação, entendeu, passou a ser mais grata, né, a entender esse mundo. Você tem exemplos assim? Ela se acha no trabalho, ela se consegue resolver a vida nesse sentido? Consegue, desde que ela faça uma entrega real para aquele evento, né? Que ela esteja ali de alma e coração ali, vivenciando aquilo, ela consegue. Porque ela passa a ver a vida de uma outra maneira. Ela passa a se relacionar com as pessoas de uma outra forma. Então, fica muito forte, muito presente a importância que ela precisa passar a dar a esses ancestrais que trouxeram a pessoa para a vida, né? Então, essa consciência nova é transformadora. Ela vai possibilitar, com essa nova forma de ver a vida, que os fluxos se movam, né? Então, ela começa a atrair relações mais positivas, ela vai ter uma paciência diferente, porque ela vai conseguir pensar 2 vezes antes de reagir. E no campo do trabalho, né, no ambiente do trabalho, e aí já entrando um pouco
no olhar das constelações organizacionais, é muito frequente a gente observar esse processo de transferência que as pessoas fazem nas relações dentro da vida do trabalho, né? Então, invariavelmente, você vai ali se relacionar com uma pessoa em que, se você está trazendo alguma questão pessoal, você vai lidar com ela como se fosse o seu pai, e a depender da relação que você tem com o seu pai, você vai ter um tipo de relacionamento mais difícil, né? Ou com um irmão, ou com um filho, né? Você tende a repetir essa dinâmica que você já tem na sua vida nos ambientes de trabalho, né? Então, a tendência é, com o trabalho da constelação, você reorganizar tudo isso, né? É um processo fenomenológico, né? É um pouco difícil de assimilar, e eu compreendo isso. Eu mesma demorei muito para eu poder assumir esse trabalho, né? Eu conto isso para vocês assim, de uma maneira assim muito tranquila, né? Eu fiz a minha formação em 2008, né? E eu consegui começar a vivenciar isso de uma maneira mais consciente depois de 5 anos, né? Depois de um bom tempo de experimentar, de ver essa coisa funcionando, porque, como eu falei, é um processo fenomenológico, né? E você estudar física quântica, compreender o que se processa no caminho quântico de um elétron, por exemplo, e como é que a nossa intenção modifica um caminho natural que ele teria, é o que vai explicar esses fenômenos. Então, eles acontecem e são muito fortes. E eu acredito que deva respingar na família inteira, né? A pessoa, Exatamente. uma só é capaz de mudar a relação familiar, é assim? Exatamente isso. Porque ela vai, a relação dela mudando. Por exemplo, você olhando para um pai que antes você menosprezava, ou você criticava, você virava as costas para ele, você modificar o olhar, compreender que ele é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, que teve suas dificuldades, que teve os seus dramas, que teve as suas decisões tomadas dentro de um determinado contexto, que talvez você, no lugar dele, não tivesse feito muito diferente, você consegue compreender e olhar para esse pai de uma forma mais humana, né? Uma forma mais realista, né? E não fantasiosa, como uma criança que olha para o pai e acredita que ele é um super-homem, que ele é capaz de resolver tudo na vida, que ele é uma superconsciência, um herói, né? Então, quando você assume também a sua vida adulta, né, e vendo que você pode olhar para esse pai como alguém igual nas condições de vida, de tomada de decisão, porém maior, porque foi ele que te trouxe para a vida, né? Então ele está acima, e você é filho, você se coloca na sua real dimensão nessa relação. Então, ocupando o seu lugar no sistema, você consegue harmonizar tudo. Cada um tem o seu registro e o seu lugar. É o respeito, né? O respeito é confiança, né? Mas deixa de vivenciar o amor cego para viver o amor consciente, um amor adulto. E aí o trabalho para quem não conheceu o pai, por exemplo. E aí como é que sabe? Nem conheci, por que eu estou tendo esse comportamento se eu nem conheci? Você estabelece o contato com esse pai. Porque esse pai existe ou existiu. É uma consciência que está presente na sua vida. Você faz esse contato com esse pai. Você faz as mesmas falas, né, de honra, respeito, e você faz o movimento de incluí-lo dentro do seu coração, dessa consciência. Uma coisa muito polêmica que acontece também, eu aproveito para trazer isso também, são os filhos que não nascem, né? Os filhos que, por algum motivo, foram abortados, seja independente de ter sido um aborto
espontâneo ou provocado, foram consciências que existiram. Então, quando a mulher e o homem, que foram os pais geradores daquela vida, né, trazem para a sua consciência de que eles existiram e dão lugar a ele dentro do seu coração, essa energia flui. Porque tudo que uma consciência quer é pertencer, ser reconhecido, né, que existiu, que faz parte, né? Eu costumo dizer assim que os grandes desafios humanos, né, são três, assim, que a gente sintetiza e tem uma compreensão muito clara, que é todo mundo quer amar e ser amado. Todo mundo, né? Os dramas da vida giram muito em torno desse amar e ser amado. Toda pessoa quer ter um lugar, ocupar um lugar de importância na vida. Todo mundo quer ocupar o seu espaço, aquilo que é seu, aquilo que é o seu lugar. E todos nós queremos, de alguma forma, viver uma vida com sentido. Uma vida que possa deixar um legado, sabe? Uma contribuição para esse mundo, né? Então, dentro desses três objetivos maiores, que chegam a ser filosóficos, né? Nós vivemos a nossa vida nesses dramas, né? De querer amar e ser amado, então, ser visto pelos pais, ter um lugar dentro da família. Aí, assim, quando a gente tem consciência, né, de estar vivendo essa vida, esse sistema, assim como nós vivemos com essa consciência de pertencer, de querer ter um espaço, ser amado, as consciências que estão fora também desejam o mesmo, né? Então, muitas vezes, acontecem situações dentro de um sistema familiar em que um dos filhos, em que essa questão pode ser tratada como um segredo, por exemplo, um filho começa a gerar um comportamento de dificultar a relação com esse pai, com essa mãe, para chamar atenção, para incluir essa consciência, né? Essa vida que não está incluída no sistema familiar. Né? Então, e isso acontece com muita frequência, assim, não é nenhuma nem duas, né? Às vezes, assim, um pai que teve um filho fora do casamento e que ninguém sabe, né? E isso precisa vir à tona, porque quando vem à tona, isso se harmoniza, porque essa consciência precisa se sentir pertencente, precisa ser aceita dentro daquele sistema. Percebe? E aí, no meio da constelação, até esses assuntos podem aparecer sem querer, de repente, o segredo se revela, é isso? Esse é o medo, então, que as pessoas têm do que está por vir, que eu não sei, né? Que a gente não sabe, a gente tem medo. Sim, por isso que é um ato de coragem, de confiança e coragem na vida, né? Então, decidir, quando a pessoa decide fazer a constelação, o campo já se abre e fenômenos já começam a acontecer na vida da pessoa. Um sonho, uma sincronicidade, né, que são as coincidências significativas, começam a acontecer coisas. Então, quando a pessoa chega para a sessão de constelação, às vezes ela já traz outros elementos, diferentes até daqueles que ela havia pensado em trazer, porque coisas já foram acontecendo. Porque a intenção, a mentalização do desejo de querer resolver uma questão já abre o campo para que seja resolvido. É assim que funciona. Incrível. E para as pessoas entenderem que muitas têm essa dúvida, a constelação ela não é uma religião. Não é uma religião. Ela está ancorada em fundamentos, né, da psicologia, da física quântica, da neurociência, da pedagogia, né, das relações humanas, de uma maneira geral. Né? Então, até a tecnologia, né, ela tem um paralelo com a tecnologia, tanto que a gente traz muitos elementos da tecnologia quando a gente fala em sistemas,
né, e usa a configuração de uma constelação, fazer download das informações que estão no campo, né? São todas terminologias que estão ancoradas, né, em ciência pura. Porém, a cultura de ancestralidade é uma forte contribuição para o desenvolvimento desse trabalho das constelações, né? O Bert Helling foi beber lá nas fontes africanas, na época que ele ainda era padre, ele foi estudar as relações das famílias, como é que aconteciam, como é que eram essa cultura de respeito aos ancestrais, por que os ancestrais são tão importantes, como é que eles resolviam os conflitos familiares, o que tinha peso, o que não tinha peso, né? Então, foi fazendo todos esses estudos que se chegou a esse conhecimento, tá? E hoje a gente está com esse conhecimento acessível, né? Mas ele vem de estudos lá desde a época de 70, dos anos 70. Lembra muito o Ho Oponopono. Sim, verdade. Tem mesmo. Tem elementos do Ho Oponopono que é havaiano, né? Sim. Então, as culturas em si, elas trabalham dentro das mesmas origens, dos mesmos propósitos que a gente sintetizou aqui com esse amar e ser amado, ter um lugar na vida e viver uma vida com sentido, né? A maioria mudam os ritos, mudam as religiões, os dogmas são feitos, mas se você for, assim, espremer tudo, é isso que vai sobrar como de essencial para a gente viver bem uma vida. Exato, a gente vê assim essa busca, né, por a gente ser mais grato, né, essa busca por uma vida mais leve, né, gratidão. Sim. E enfim, já muda, né? A gente ser grato, né? Muda. Então, o Ho Oponopono trabalha com o perdão, né? Perdão. Na abordagem da constelação familiar, a gente evita usar o termo perdão. Por quê? Porque o perdão, quando a pessoa faz o movimento de perdoar alguém, no caso, né, ele vai trabalhar com um olhar para o pai, para a mãe, para os avós, até para os filhos, né? Você está se colocando no lugar de superioridade. Aquele que perdoa está concedendo, né? E aí, não é exatamente esse o sentido da coisa que vai produzir um efeito, ficar no lugar acima, mas sim se colocar num lugar de acolhimento daquilo que é, daquilo que foi, da verdade que está ali escancarada, sem julgamento, né? Então, quando eu trabalho com uma visão sem julgamento, não cabe eu trazer o perdão em si dentro da concepção que a gente tem de perdão, né? Porque também pode-se olhar para o perdão de uma outra forma, né? De um outro tipo de ação e de emoção. Mas é isso que a gente procura reforçar. Então, eu não estou fazendo um movimento de superioridade perdoando o outro, mas sim eu estou acolhendo a verdade que o outro traz, né? E me permito aceitá-la ou acolhê-la, não aceitá-la no sentido de dizer, isso é certo, é bom, é errado ou não é errado, mas sim de acolher, é aquilo que é. E se aquilo é importante para aquela pessoa ser daquela maneira, eu aceito me relacionar com aquela pessoa que tem esse tipo de mentalidade, mesmo que eu não me envolva com ela, que eu pense diferente, né? Mas, ok, o que ela traz é dela, percebe? E aí você faz esse história, né? Exatamente, isso muda a história, porque aí você não se permite se impactar pelo que o outro traz para você, mas você está mais conectado com aquilo que você é, com aquilo com a sua essência, com aquilo que é a sua verdade também, né? Mas que não rejeita a verdade do outro, a realidade do outro. Perfeito. Isso, Eli, vamos falar do livro que você lançou, né? Ah, sim.
Esse livro, ele é fruto de um coletivo, né? Então, foram 15 consteladores, uma boa parte lá da minha época, de 2008, né? Em que nós tivemos a oportunidade, assim, de fazer a nossa formação com um discípulo do Bert Helling, né? Que foi Jan Jacó Stam, né? Que até é ele quem faz o prefácio do livro para nós, que é um holandês, é um constelador holandês, que é muito conhecido na Europa, e ele trabalha, inclusive, com sistemas de governo, né? Eles já estão no alcance de utilizar os conhecimentos da constelação no governo holandês, né? Então, muitas transformações já foram feitas ali. Então, esses 15 autores, cada um trouxe uma experiência significativa, né, de toda a experiência que eles vivenciaram, e estão descritos nesse livro de uma forma diferenciada. É um livro que ele foi feito com não só o relato do caso em si, mas ele traz uma ficha técnica, né, que possibilita os profissionais, né, os executivos da área de gestão de projetos e recursos humanos, aplicarem aquelas mesmas técnicas, aqueles mesmos formatos utilizados nas experiências do trabalho deles, né? Então, é algo que é inovador nesse sentido, né? E, no meu caso, aqui eu trouxe é o único caso que vai tratar de uma escola, né? Esse aqui é o livro, né? Uhum. É um livro bem... Quero ler, estou louca para ler. Traz experiências muito interessantes. E quem quiser o livro, encontra onde? Então, o livro, eu tenho uma parte dos livros à venda, né, no meu Instagram, e também pode ser adquirido através da própria editora, né, a editora Líder, que já colocou à venda, então ela já está disponível, né? Perfeito. Então, esse livro, ele vai tratar de uma experiência numa escola, né? Uma escola que é uma escola antroposófica, ela iniciou como escola antroposófica, motivada para oferecer esse tipo de educação para os filhos, né? E, com o tempo, ela foi se distanciando dessa abordagem, foi feita uma sociedade, outros profissionais vieram, decidiram fazer essa mudança na abordagem pedagógica, e as coisas começaram a ficar conflituosas, difíceis, as coisas começaram a não ir bem, e aí veio a ideia, né, o pedido da fundadora de fazer constelação em duas situações, uma para procurar entender qual era a origem, né, do sentimento de desagregação que existia na equipe, e depois, o segundo momento, para recompor a equipe, né, porque a equipe, assim, foi tão forte a compreensão disso, que a equipe se refez inteirinha, precisou se reconfigurar totalmente. E assim, no prazo de 2 meses, a escola se transformou e retomou a origem do trabalho dela, que era a origem antroposófica, né, baseada na pedagogia Waldorf, e reformatou a sociedade e a equipe de educadores. E disso ela renasceu, né? Então, é uma experiência muito diferente, muito interessante. E tinha relação com a história dela, pessoal, já que foi ela que fundou a escola. Ela tinha, olha só, foi muito interessante isso. A vontade dela era que o filho mais velho cursasse a escola, fizesse a escola dentro da pedagogia Waldorf, por isso que ela criou um jardim-escola assim. Este menino, antes de nascer, tinha um irmão gêmeo que não nasceu. E essa situação trouxe, como ele foi o grande motivador, impulsionador da criação dessa escola, a escola era formatada como um jardim educação,
e tinha uma outra concepção, em termos de projeto, de ser um jardim cultural, para trazer oficinas de artes, para trazer acampamento de férias, uma série de outras atividades que não eram exatamente da educação. Uhum. Tá? Quando se fez a constelação, apareceu essa questão dos gêmeos, de uma forma muito... No caso, ele não sabia. Ninguém sabia, só a fundadora que sabia. Né? Apareceram duas âncoras, né? Mostrando que eram dois gêmeos ali. E aí a gente perguntou para ela, isso faz algum sentido para você, né? Essas duas forças iguais, equivalentes? Sim, o meu filho, ele vem de uma gestação gemelar, só que um desenvolveu, outro não desenvolveu. Que loucura. Apareceu isso. Depois, quando se trouxe para a evidência da instituição, o projeto de educação em si ficava frágil, tremia. Essa constelação foi feita com pessoas, né? Foi em grupo. Então, o representante da escola tremia o tempo todo quando era colocado diante do representante das crianças, que eram parte desse projeto. E aí, quando foi colocado um gênio para ele, se estabilizou tudo. Parou de tremer, o representante começou a se sentir fortalecido, a criança começou a sorrir, sabe? E aí a compreensão é de que a modelagem institucional precisava ter um par, que era o jardim cultural, ao lado, gêmeo do Jardim de Educação, e os dois funcionarem de forma harmônica para conduzir tudo que era de melhor para aquelas crianças que queriam usufruir daquele espaço educativo. Nossa, então, eu fiquei toda arrepiada aqui. Nossa, também. Foi assim, uma compreensão muito linda, muito marcante, né? Então, eu trago esse caso para exemplificar no livro, né? Mas tem muitos outros casos interessantes. É um livro que vale a pena e que promete ser, assim, bem um legado, digamos assim, né? Para a vida, né? Tanto das pessoas que desejam conhecer mais sobre constelação, como os profissionais que querem trazer essa inovação aí para a sua empresa, para os seus grupamentos, né? Sendo um grupo, né, de pessoas em torno de um projeto, de um propósito, está valendo o uso, a aplicação das constelações, das técnicas das constelações. Bom, quem quiser mais informações, no Instagram da Sueli tá aí, né? Tem o site também, né? Sim, o site é www.suelimascarenhas.com.br. Né? E o Instagram contato, pode conversar, entrar, escrever, isso aí. E o Instagram é o @suelimascarenhas.airu. Tá aqui para vocês. Sueli, queria te agradecer muito, muito obrigada por dividir tanto conhecimento e falarmos, né, sobre constelação. Muito obrigada por participar aqui da Mulher e Vida. Eu que agradeço a oportunidade e fico, assim, à total disposição de vocês para aprofundar as temáticas. Se tiverem perguntas, eu estou à disposição, tá bom? Perfeito. Obrigada.